Bem, amigos, olá pessoal, voltando aqui à questão do Boca Torta, no terceiro vídeo aqui, Boca Torta foi torto, pesarolho, quando disse que, segundo o que sua mente ordenou, o conservadorismo morreu e ressuscitou. Ele nunca morreu, na verdade, né? Esteve presente o tempo todo dentro dos lares, das igrejas, sendo enganado e usado, massacrado pelos lobos do socialismo, do marxismo cultural, do socialismo fabiano e do marxismo cultural. A tática de vencer a batalhas graduais em campos distintos foi percebida por Gramsci e aplicada por Marx Durkheim e Theodor Adorno, através da dialética negativa. Isso aí, né, o Olavo sempre falou, sempre avisou sobre essa dialética negativa e parece que o sujeito aí, boca torta, não estudou sobre o tema, não. Ele ignora as coisas que vão contra o marxismo. É sempre assim. Na verdade que eu fiz um texto aqui, meio que de improviso aqui, só para não ficar também só lendo sem fazer nada mais organizado, né? Com relação ao que ele disse. Só que tá com a letra muito ruim, então pode ser que eu me embanane no meio do caminho. Mas vamos lá. A lorota que retumbou com o rosto de revolução tirânica, mascarada de democracia, levou a América Latina a ter que criar e atacar um inimigo visível, né, no caso aqui, os Estados Unidos, fechando o olho para a tirania russa, seu imperialismo covarde e outras coisas mais, coisas sufocadas pela distância da língua, né, e da geografia, considerando também a precariedade das divulgações. Todo mundo sabe que essa dificuldade com a língua, essa distância das nações aí, né, atrapalha bastante a nossa conclusão, né, porque enquanto chove digamos, de mensagens, de informações a respeito dos Estados Unidos, nós não temos nada concreto assim sobre a Rússia, sabe? Nem vontade, né, dessas pessoas, nem capacidade dessas pessoas têm de investigar. Então elas conseguem sempre o caminho mais fácil da investigação. Boca Torta prontifica os ataques contra o filósofo de forma limada, com requinte de humor covarde, um humor descabido em momentos de chuva. O que isso tem a ver? Eu coloquei aqui, mas tudo bem, seguindo. Depois ele vai falar aqui a questão da ditadura, né, uma opinião dele. Essa opinião dele não tem base verdadeira. Todo mundo sabe que a gente vivia uma guerra fria, um risco de invasão, e todo mundo sabe que na história das invasões, principalmente das revoluções, nunca existiu dois exércitos, né? Então o exército do Brasil nada mais fez do que se precaver com relação à possibilidade real de revolução. Na verdade, pra falar a verdade, eu vim fazer react contra esse cara aí, mas porque tá constando lá que ele é doutor lá, né, cheio de especialização em pesquisa a respeito do marxismo. Não é aquele negócio, é um caolho, só sabe falar sobre esse tipo de tema, sabe? Nunca leu nada fora dessa bolha, assim. Então, assim, ele é tão tacanho que qualquer imbecil, qualquer aluno de quinta categoria do Olavo, consegue desnudar e desenrolar essa mentira, essa farsa que ele tentou fazer. Ele tentou fazer um artigo, uma espécie de artigo para tentar lacrar com o partido dele lá, né, PSTU lá, mas o tiro saiu pela culatra, sabe? Ele pode ser facilmente humilhado por qualquer aluno do Olavo de Carvalho, até mesmo quem assiste os vídeos, que é o meu caso, é aluno de gabinete, né? Imagina assim, da mesma forma que lê coisas da universidade, né, de esquerda, me causa ânsia de vômito, mas sou obrigado a ler para constar e ter nota e para conseguir o canudo. Essa turma esquerdista não tem esse compromisso, ela não tem essa obrigação, porque eles não são forçados a ler nada assim de direito. Então o que eles fazem? Eles fazem alguns resuminhos assim, eles pegam aí atrás aí das capas, né, dos livros, assim, né, dão aquela lida ali básica ali do que diz o livro, né, nesses resumos assim de introdução, e a partir disso eles vão tentando dizer que o livro diz tal coisa, sabe? Sem ao menos ter coragem ou estômago para ler, sabe? Isso aí eles não fazem, eu tenho certeza que não fazem. Igual a bruxinha da Laura Sabino, que se diz historiadora e tudo, quando ela vai falar do
do livro negro do comunismo, ela segura o livro, né? Tem gente que é assim, eu comprei o livro, aí a pessoa compra o livro, ela acha que vai absorver por osmose, qualquer outro processo. Ela acha que o simples fato de estar segurando o livro, ter o livro na cabeceira da cama, pode fazer ela entender ou compreender qualquer coisa que seja ali. É assim que eles agem, sempre na preguiça, sempre na preguiça. A ditadura ele chamou de ditadura, como se não soubesse que a ditadura fora uma notável repressão contra os insurgentes armados que tramavam roubar nossa soberania. Aí eu escrevi, ele fala sobre a classe dominante, ele vai falar aqueles jargões, imbecis da esquerda, né, sobre a classe dominante, a classe operária, a luta de classe, aquela mesma ladainha, essa robótica, cheia de falácias, de hipocrisia. Aí eu lancei a pergunta aqui, ó, qual país é autossuficiente? Qual país que consegue viver sozinho? Eu lancei essa pergunta porque, assim, movimento socialista, tá ok, o país quer ser socialista, quer viver essa experiência, tá ok, mas não misture as coisas, não envolva outras nações, não. Tentem antes manter aí a soberania de forma autônoma, sabe? Então, que a pessoa não consegue manter a soberania de forma autônoma, ela culpa os outros países que nada têm com relação a embargo, sabe? Elas culpam de embargo, como se, digamos, se eu fosse um país, e fosse um país capitalista, que intenções eu teria de negociar com um país socialista, sabe? Só se fosse para me vender tranqueiras mesmo, sabe? Que é o que mais acontece. E comprar produtos baratos, comprar produtos baratos e vender escória, sabe? É isso que mantém ainda algum tipo de comércio. Porque os países socialistas eles não têm nada a oferecer, nada, zero. Acho que isso que os países capitalistas têm que acordar, sabe? Eles têm que começar a comprar e vender entre eles e deixar essa turma morrer de inanição, sabe? Eu falei aqui a respeito das bombas atômicas, que o Brasil, falei também sobre o Brasil absorveu a cultura americana, que eles falam a cultura do Big Stick, né, silenciosamente da opressão silenciosa, mas eles deixam de pesquisar, de perceber que a Rússia já chegou com o pé na porta, já, sabe? Não tinha nada de Big Stick não, a coisa lá foi bem pior que isso. Aí eu coloquei que diferente dos países da URSS, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não tiveram formas de se safarem. Aqui eu vou falar uma questão da moralidade. Ele está buscando moralidade, ele não existe, ou não deve existir, né, que é na questão econômica. Né? Ele vai falar lá de um assunto econômico, eu coloquei que o sujeito defende com unhas e dentes a esquerda, que é abortiva, mas no entanto, critica ações econômicas como se pudessem ser morais. É aquela questão da filosofia trabalha com a moral, a economia não tem compromisso algum com a moral. Mas ele vai bostejar isso sobre o positivismo, sabe? Invertendo as ideias do positivismo. Porque o positivismo de Comte nunca matou o conservadorismo, muito pelo contrário. Se o exército ainda está vivo e apoiando positivamente a direita, é que Comte não sucumbiu à utopia de Marx. Quem não sabe aí, Comte e Marx eles tinham umas visões diferentes a respeito do progresso do mundo. Enquanto Marx acreditava na ruptura e no aceleramento, o Comte acreditava na gradação, né? Isso aconteceria de forma espontânea e tal. O dia que o exército deixar o positivismo deixa eu falar. Quem controlar o exército conservador. Então eu falei aqui, quis dizer que com relação ao positivismo, mais uma vez, a sua ligação com o exército e o conservadorismo. Pouca gente sabe que o positivismo e o exército positivista, né, é uma das barreiras contra talvez a maior barreira e a principal barreira contra a revolução marxista, sabe? Esse privilégio, esse bem, o exército legou ao Brasil. Agora, o dia que a esquerda perceber isso e começar a corromper o exército por dentro, aí sim o Brasil terá complicações, né?
Todo mundo do positivismo sempre defendeu a questão do... Ele vai falar questão do Bolsonaro, tem que citar o Bolsonaro, né, cara? Os caras são tão idiotas que eles não conseguem falar de nada sem citar esse lado pueril, assim, política atual, essas coisas do tipo, né? Bem coisa de infradotado mesmo, só de mentalidade tacanha ou sujeitos desse tipo. Eu estou lendo aqui, mas com muita preguiça já de responder, de continuar monitorando esse texto, ter esse, entre aspas, artigo, né? E aí eu coloquei aqui, governo técnico e não ideológico, por uma frase usada não contra conservadores, mas contra esquerdopatas e seus preceptores, né? Suas preceptoras militantes e professores aluados. A esquerda foi quem terminou desmoralizada, né? Que teve seu recrutamento fracassado por falta de voluntários. Isso aí é a questão que ele fala lá com relação à ditadura militar lá, que a ditadura fracassou e não sei o que, e aí com isso morreram os conservadores e tudo. Também eu coloquei, quem terminou desmoralizada foi a esquerda, teve seu recrutamento fracassado por falta de voluntários. A gente sabe quem acompanhou e deu sobre as guerras, né, tanto a urbana quanto desde a da coluna Prestes, né, tanto a do Caparaó e do Araguaia, que os desertores eram tidos como criminosos, né, e assassinados pelo próprio grupo, né, eles chamavam isso de justiçamento. Então eles que tiveram aí que arregar do exército, eles carregaram. E aí continuou. A esquerda terrorista foi anulada na cidade por Marighella, no Caparaó por Lamarca e no Araguaia por Oswaldão e companhia. Além da derrota da coluna Prestes, né? Eu coloquei que o canalha não se aguentou, fez piscar sua cloaca borstal e lembrou o Bolsonaro. O cara que fala de uma pessoa empurrando outra fora do contexto, usa de recursos baixos. Aí eu coloquei aqui, né? Volto a dizer que o ensino técnico bolsonarista faz parte da velha disputa das tendências pedagógicas. Pelo visto ele não estudou, como ele fez a filosofia de boteco, né? Ele pegou o bonde andando, né? Ele fez o curso dele lá depois, foi pular a etapa e fez mestrado para depois doutorado de filosofia não, de marxismo, né? Então ele ficou faltando isso, estudar tendências pedagógicas, que é a disputa mais antiga que tem entre o ensino, em que de um lado tem a pedagogia liberal e do outro lado tem a pedagogia progressista, né? Eu vou abrir um parênteses aqui e antecipar que futuramente ele vai falar sobre que o Brasil foi um fracasso depois da ditadura militar. Não, meu filho, não foi um fracasso não. Muito pelo contrário, com a ditadura militar, o Brasil ele impediu que o socialismo entrasse no país e ele acabou ganhando mais incentivo do exterior, sabe? A gente viveu aqui o que foi chamado de milagre econômico. Eu não vou, para falar de milagre econômico, eu teria que dedicar uma gravação só para passar sobre isso, mas qualquer um curioso pode digitar aí no Google aí, milagre econômico, e vai encontrar aí, sabe? Não teve nada a inflação veio depois, bem depois. Só para, dentro da preguiça aqui, elucidar aqui as tendências educacionais, né, tendências pedagógicas. De um lado estava liberal, né, e do outro lado progressista. A pedagogia tradicional fazia parte da pedagogia liberal, aquela que a esquerda chama de bancária, né? Por conta de não ter aquela rodinha tosca, né, em que todos ali manifestam sua ignorância, o ensino que chama de bancário. Agora, a progressivista é a não diretiva e a tecnicista. Agora eu vou falar dessas quatro aí, né? Eu falei sobre a tradicional, vou pular essas duas. Eu vou falar até abusivo da tecnicista aqui, voltada ao mercado de trabalho. É porque assim, eles têm um pouco de raiva dessa pedagogia tecnicista, porque ela é voltada para o ensino técnico e voltada para o mercado de trabalho, onde não existe espaço para o professor doutrinador ter a sua aulinha lá de militância, sua panfletagem gratuita lá, né, da covardia de sempre, né, voltada ao mercado de trabalho, não à doutrinação, à utopia, a lá Paulo Freire. Do outro lado estava
marcatou a tragédia da desgraça agorenta, né? Pedagogia libertadora, né? Essa pedagogia libertadora é a do Paulo Freire, é a do punho cerrado, né? A mascarada de democrática, né? Panfletária, idealizada por Paulo Freire. Aí tem a libertária também, então a pedagogia libertadora, pedagogia libertária, pedagogia crítica social, da crítica social e tal. A esquerda não tem o exército como aliado, muito por conta da ideologia positivista, coisa que a própria esquerda abomina, né? Por isso que ela não conseguiu, ela ataca tanto o exército e as instituições burramente, né? Ela ataca burramente essas instituições. Se ela fizesse com ela o que vem fazendo com a igreja e com as instituições, com a educação e tudo, já teriam conseguido avançar um pouco mais. Eu coloquei aqui: o Boca Torta ataca as Forças Armadas por medo do seu retorno à luta frontal. Ele escondeu os avanços econômicos da era militar, deveria ter sido mais honesto. Ele adaptou o conservadorismo liberal ao Brasil. Atribuiu a morte do movimento conservador a uma batalha cultural invisível e quase mística. Tá. Acho que essa parte aqui que ele coloca lá, né, abre aspas, né? Ele adaptou o conservadorismo liberal ao Brasil, atribuiu a morte do movimento conservador a uma batalha cultural invisível e quase mística de marxistas infiltrados nas escolas, imprensas, universidades. Isso nunca foi oculto, aí eu entro aqui, né? Isso nunca foi oculto, sempre foi intencional e propagado por Paulo Freire, né? Além de ser intencional, muitíssimo propagada por Paulo Freire, nunca escondido por Paulo Freire. A covardia consiste no cativeiro, né? Cativar a mentalidade jovem ou adulta despreparada. Foi o que o Paulo Freire fez. Em vez de ele cativar os jovens, e como ele sabia que o método dele, ele tinha pressa, né, para poder cativar essas mentes no sentido negativo para votarem, né, no partido do PT, ele foi logo nos adultos, né? Não passou de um fracassado, né? Acho que a esposa dele que era pedagogo, ele nunca foi pedagogo na vida. Como os seguidores do Paulo Freire não leram seus livros, eles começam a citar os títulos que o Paulo Freire teve fora, nas outras academias. É como se a esquerda não tivesse espalhado pelo mundo todo, como se ele não falasse só dentro da própria bolha, né? Inclusive isso é requisito para o canal bombar hoje em dia. Se eu me declarar de hoje para amanhã esquerdista e começar a falar coisas sobre a esquerda, principalmente que eu me arrependi da direita e estou agora do lado da esquerda, com certeza o canal irá bombar e subir aí, independente da quantidade de frequência de vídeos que eu faço. A mesma coisa Paulo Freire, sabe? Ele era mais um aliado a favor do objetivo final da revolução, né? E aí eu termino falando aqui com uma experiência eu vivi minha dupla experiência de estudar antes e durante o período de doutrinação, né? Vivi as duas etapas aí, na primeira na juventude lá, quando eu fazia o ensino médio, depois quando eu retornei aos estudos também, e até por causa da doutrinação excessiva que eu resolvi entrar para a filosofia, sabe? Meus anos de estudo na Federal e particular confirmaram que o Olavo de Carvalho tem razão. O PT é a tradição do socialismo sob bandeira, estrela e cor vermelha. O PT carrega o sangue, né, derramado por milhares de mortos, de perseguidos e mortos pelo regime comunista aí, né? Boca Torta ridiculariza a ideia de que não dá para compreender, não, mas tá bom, chega, bastante já. Vamos depois para uma quarta ou quinta parte. Até mais.